No dia 11 de agosto de 1980, Deus me deu o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Na minha casa, no quarto onde eu dormia e dividia a cama com o meu irmão mais novo, quando usando duas irmãs, das quais uma era minha tia mais nova, por parte de mãe, me apresentaram o Evangelho e o Evangelho penetrou no meu coração e me deu fome da palavra de Deus. Naquela ocasião eu perguntava à minha tia para qual igreja eu deveria ir, porque católico romano naquela ocasião frequentava regularmente a paróquia da Guia, na Praça do Trabalho, onde o pároco e também o diretor da escola integrada da FURNE, Fundação Universidade Regional do Nordeste, hoje o EPB, era não apenas o diretor, mas também o pároco daquela paróquia. Ela apontou para mim um exemplar da Bíblia que ela carregava consigo e disse assim: procure uma igreja séria que prega o Evangelho, mas não esqueça jamais de ler a palavra de Deus. E está aqui uma Bíblia emprestada. Naquela ocasião, em 2 meses e 17 dias, eu li a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Tal era a fome que eu tinha de conhecer Deus e conhecer a palavra de Deus. Mas essa fome já tinha sido eliciada, despertada no meu coração alguns anos antes. Quando aluno daquela escola integrada da FURNE, eu tive a oportunidade de ver uns homens e umas mulheres entregando um pequeno Novo Testamento, parecido com esse que vocês conhecem muito bem, mas de cor cinza. Naquela ocasião achei interessante porque, apesar de praticante da religião cristã, conforme eu entendia na época, eu nunca tinha lido de fato a Bíblia. E a primeira Bíblia, a primeira escritura sagrada que eu li foi no Novo Testamento dos Gideões. E como eu não conhecia o que era Gênesis, Apocalipse, Evangelho, Epístola, então eu sempre ia para essa parte aqui tão útil que diz assim: onde encontrar auxílio, quando? E a depender das minhas circunstâncias eu procurava o auxílio e o auxílio me alcançava. Desde então, Deus, poucos meses depois, me deu o privilégio de ser batizado na igreja presbiteriana de Campina Grande, pelas mãos do saudoso reverendo Ismael Feijó de Melo. E 6 meses depois, Deus me chama para o ministério. Eu venho para cá, para João Pessoa, tenho alguns colegas aqui presentes, que fizeram parte da turma pioneira masculina do Instituto Bíblico Betel Brasileiro. 3 anos, dos quais compartilhava o estudo de psicologia, quando ali fiz vestibular para a Universidade Federal da Paraíba. 4 anos depois, eu me formava no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, que ontem completou 120 anos de existência. E 7 anos depois, daquele primeiro momento em que Jesus me alcançou, eu voltava para a minha cidade para ser pastor da Igreja Presbiteriana da Liberdade, a segunda igreja presbiteriana à época em Campina Grande. A história, na verdade, começa a fazer sentido que aquela entrega do Novo Testamento tinha sido algo predeterminado por Deus desde toda a eternidade. Quando no primeiro culto em que eu preguei naquela igreja em que assumia o ministério, eu vi ao longo daquela igreja, que não era tão grande, mas que estava cheia, uma figura franzina no último banco, e identifiquei que era o meu avô paterno, Odálio Saraiva Grangeiro. Aquele homem que tinha sido evangelista da Assembleia de Deus por muitos anos no interior do Ceará, mas que tinha, às vistas daquela época de grande perseguição religiosa, cometido um equívoco de casar com uma filha de Maria. Disciplinado pela igreja, passava ali 50 anos completos sem frequentar a igreja, criando os 14 filhos, inclusive minha mãe, a primogênita, fora do Evangelho. Agora, 50 anos depois, no primeiro culto que o primeiro neto, pastor que Deus dera ali para ele, agora ele estava assistindo o culto no final do banco último daquela igreja. Preguei o Evangelho, impetrei a primeira bênção apostólica, e ao final do culto, ao cumprimentar as pessoas, a primeira que estava na fila era meu avô, choroso, emocionado, abraçava o meu pescoço e me entregava Provérbios 1:8 anotado num pedaço de papel, e a Bíblia que ele durante 50 anos leu,
e marcou, e me disse as seguintes palavras: Deus havia me prometido que mesmo com a minha rebeldia e desobediência, Ele não deixaria que a minha herança caísse por terra. Ele haveria de me dar, na segunda, terceira ou qualquer geração, um homem que pudesse pregar o Evangelho como eu pregava. E agora, meu neto, você é o cumprimento da promessa de Deus. O que meu avô havia ouvido da parte de Deus, os Gideões haviam executado quando me entregaram o primeiro Novo Testamento, a primeira escritura sagrada. E aí eu confirmo aos irmãos a verdade que, ainda que Deus tenha feito propósitos eternos, Ele também tinha tocado o coração daqueles homens, alguns dos quais eu conheci depois, outros nunca conheci, para que naquela tarde me entregassem o Novo Testamento na Escola Integrada da Furne. Os Gideões são o braço de Deus para executar os propósitos de Deus, onde muitas vezes a igreja não pode ir, em presídios, hospitais, escolas. E naquele dia eu, Robinho, 15 anos, como era conhecido na família, fui alcançado, porque os Gideões foram fiéis em distribuir esse Novo Testamento. Irmãos queridos e amados, não deixem de fazê-lo, mesmo que cansados, mesmo que adoecidos, mesmo que enfrentando perseguições e restrições cada vez maiores nos dias de hoje, porque há muitos Robinhos nos presídios, nos hospitais e nas escolas, esperando que um Novo Testamento chegue às suas mãos, e quem sabe dali saia não apenas um crente, mas um pregador do Evangelho. Agora os irmãos entendem que se Deus, por algum motivo que eu não cogito, mas talvez esteja no propósito dele, não me permitir pregar o Evangelho até o último segundo da minha vida, se Ele me der a concessão de me juntar a vocês, já que pastor não pode ser Gideão, e entregar um Novo Testamento para algum Robinho da vida, eu tenho certeza que Deus haverá de cumprir por mim o propósito que cumpriu em mim por meio de alguns dos irmãos naquela tarde em que eu recebi o primeiro Novo Testamento da minha vida. Que Deus abençoe vocês, porque bem-aventurados são aqueles pés que pregam o Evangelho da paz. Deus abençoe os Gideões. Contem com os pastores aqui presentes e com as igrejas aqui, como apoiadores, sempre para a glória de Deus, pelo trabalho sério, dedicado, honesto e ético que os irmãos fazem. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo tempo da sua atenção.